Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje o nosso programa sai dos estúdios da TV e vem aqui para o Espaço Doctor. Aqui ao meu lado está o Dr. Eduardo Packer, que é gastroenterologista e vai falar sobre as doenças do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Packer Vaz, sou gastroenterologista, formado na Universidade de Blumenau em Clínica Médica e formado em gastroenterologia na cidade de Joinville, no Hospital Regional. Certo, doutor. Então, para vocês entenderem o que é a gastroenterologia, né? A gastroenterologia é uma especialidade médica, né, que trata do aparelho digestivo, ou seja, trata da boca até o ânus, todas as doenças que envolvem o aparelho digestivo. Ótimo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e a gente falar então, né, sobre o aparelho digestivo e essas doenças. Gostaríamos de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no Espaço Doctor. Para a gente começar então, doutor Eduardo, vamos falar então da doença do refluxo gastroesofágico, é isso? É isso aí. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença muito comum, né? Eu tenho muitos pacientes, mais de 80%, 90% das minhas consultas ambulatoriais são sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Que é essa doença? É uma doença muito comum e os principais sintomas dessa doença, para você identificar se você tem ou não essa doença, é a pirose, que é a queimação retroesternal, né, e a regurgitação, aquele gosto ruim na boca. Isso a gente pode definir, então, o diagnóstico é clínico da doença do refluxo gastroesofágico. Existem alguns exames, por exemplo, como a endoscopia digestiva, alguns exames como a pH-metria, que a gente consegue identificar alguns sinais da doença do refluxo. Só que o diagnóstico dessa doença é clínico e existe tratamento, por isso a importância de consultar com o médico gastroenterologista, né? Certo. Doutor Eduardo, existe uma diferença entre refluxo comum, não sei se assim pode se dizer, e a doença do refluxo gastroesofágico? Como a pessoa percebe que ela tem refluxo, que não foi só um mal-estar, uma azia, daquele momento, da situação, daquela refeição, e que sim, é uma doença crônica? Então, existe esses dois sintomas que são muito importantes, essa queimação e essa regurgitação. Se o paciente tem esses dois sintomas que permanece por um período prolongado, a gente já pode pensar nesse diagnóstico. É muito provável que o paciente realmente tenha o refluxo. Um episódio único de queimação de uma semana ou de poucos dias, que não seja contínuo, a gente tem que pensar na possibilidade de outros diagnósticos e não apenas o refluxo. Existem diversas outras doenças esofágicas, por exemplo, como espasmo de esôfago, algumas outras doenças que podem mimetizar a doença do refluxo. Por isso que é importante ter esses dois sintomas por um tempo prolongado para a gente pensar na possibilidade dessa doença. Certo. E para quem tem refluxo, né, essa pessoa, o ideal é ela comer, né, ingerir mais alimentos durante o dia, porque às vezes tem aquele mal-estar, porque vou comer e vou ter o refluxo. Ou é melhor então fazer refeições pausadamente? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a questão da ingestão do limão, que é muito comum nós ouvirmos aí, né, da população, vou tomar um limão para, né, melhorar então a questão da ingestão do estômago. Como que funciona? Então, na verdade, assim, existem diversos alimentos, né, que podem piorar os sintomas de refluxo, né? Por exemplo, o café, alimentos gordurosos, alimentos ácidos. Então o limão muitas vezes pode até piorar o refluxo. Muitas pessoas acham que limão melhora os sintomas de refluxo e não é verdade, né? Menta, alimentos, bebidas com gás, todos esses alimentos eles pioram os sintomas de refluxo. Então as pessoas que já têm aqueles dois sintomas que eu falei, que é a pirose e a regurgitação, se ingerir esses alimentos pode piorar ainda mais. O limão, existe até, enfim, muitos artigos pesquisando a questão do benefício do limão e refluxo e viram que não existe benefício na ingestão do limão. Né? Então é importante frisar aqui que o limão não tem relação com a melhora dos sintomas do refluxo. Existem outros alimentos também que existe essa dúvida em relação a melhor ou não. Por isso é importante sempre conversar com o seu médico gastroenterologista em relação a esses alimentos. Né? Legal. Doutor Eduardo, e existe alguma faixa etária ou algum público que é mais comum ter essa doença? Crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, ou é independente? Existe um público mais comum, que é o público jovem, adulto, né, que tem esses sintomas de refluxo. Não é tão comum em criança, é mais comum no adulto.
E em relação a sexo, é mais comum no homem do que na mulher, a doença do refluxo gastroesofágico. Né? Agora, em relação ao aumento da idade, é mais comum realmente no adulto. Certo, então homens aí fiquem de olho para cuidar da sua saúde, né, fazendo a promoção. Doutor Eduardo, e agora falando sobre constipação, né? Pessoas que têm intestino preso, dificuldade para ir no banheiro, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. É um tema relativamente importante que muitas pessoas acabam não dando a importância necessária para a constipação. Né? O que é a constipação? Na verdade, existem pessoas, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que evacuam a cada 2, 3 dias, mas com fezes normais. Isso é constipação? Não. Né? Isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que evacuam a cada 3 dias e tem pessoas que evacuam 2 ou 3 vezes ao dia. Isso a gente pode considerar normal. Quando que a gente considera anormal? Quando aquela pessoa passa a se incomodar com esses sintomas da constipação. Isso é muito importante. Existe uma escala que a gente usa, muito famosa, chama Bristol, que fala sobre a consistência das fezes. Isso a gente mostra no consultório do paciente. Mas falando agora da constipação, o que é importante? O que é importante a gente levar em consideração na constipação? O que a gente tem que fazer primeiramente? É o que eu falo para todos os pacientes. Os cuidados em relação ao estilo de vida. Né? Antes de pensar em usar medicação, usar laxativos, usar medicações para constipação, a gente tem que mudar o estilo de vida. Isso é o principal. Sim, e pessoas que ficam constipadas em determinado momento. Por exemplo, fui numa festa, né? Acabei no final de semana ingerindo, consumindo demais. Quais seriam as dicas, né, que o senhor tem para nos dar a respeito disso? Porque não seria, né, algo crônico, mas seria momentâneo. Ingestão de água, uma comida mais leve, fibras. Sim, o primeiro passo como eu falei antes, modificação do estilo de vida. Então, um período pontual de constipação, isso não vai acarretar tantos problemas para o indivíduo, né? Mas eu acho que o ideal é ingestão de água, como você falou, aumento da ingesta de fibras, e existem alguns alimentos que ajudam bastante nisso. É o que eu falo para os pacientes, não adianta pensar em algo muito esdrúxulo para tratar a constipação. A ameixa é uma fruta que tem muita fibra e que ajuda bastante na constipação. Então eu faço sempre assim com os pacientes, eu converso com eles, faço uma escala. Né? O que a gente deve fazer primeiro? Ingestão de água, pelo menos 2 litros de água, atividade física, trabalhar esse intestino, né? E aumentar o consumo de fibras. Mais de 99% dos pacientes, a constipação ela é benigna. Como assim benigna? Não existe uma doença que leva ao quadro de constipação. Certo. É pelo estilo de vida do paciente que acaba levando a esse quadro, né? Por isso que a modificação do estilo de vida é o primeiro passo para melhorar. Certo, e também quando a pessoa, né, se encontrar incomodada com essa situação, realmente estiver atrapalhando a sua rotina diária, é ideal procurar um médico especialista, então, para fazer a avaliação. Com certeza, com certeza. Existem medicações que a gente usa, as primeiras medicações, as mais usadas, são as fibras. Né? Por incrível que pareça, o que são essas medicações? São medicações que têm grande quantidade de fibras. Vem do trigo, das frutas, e que assim melhora os sintomas do paciente. Depois das fibras, se o paciente não obteve nenhum resultado, daí a gente pensa em medicações laxativas. Certo. Né? Que daí é uma segunda opção. Mas primeiro a gente trata os pacientes com fibras mesmo. Legal, como é importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas têm vergonha, né, de falar sobre constipação, de falar que estão dificuldades, né, para evacuar. Sim. Então é importante você fazer a sua avaliação, cuidar da sua alimentação, do seu estilo de vida, para então conseguir, né, ter o intestino funcionando adequadamente. Sim. E quando a gente fala sobre intolerância à lactose, que também é um tema aí que permeia a sociedade, sobre a questão de ingestão de leite, não ingestão, né, de derivado animal. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse tema, doutor. Vamos lá. Então, na verdade, assim, a intolerância à lactose é um tema muito interessante porque é um tema muito atual. Né? Os jovens, as crianças nem tanto, até porque, para vocês entenderem, o que seria intolerância à lactose? Quando a gente ingere o leite e derivados, alimentos que contêm a lactose, se a gente não tem uma enzima no nosso organismo que se chama lactase, a gente tem dificuldade de fazer a digestão desses alimentos. E quais são os sintomas da intolerância à lactose? Principalmente distensão abdominal, gases, dor abdominal e diarreia. Esses são os principais sintomas. Aí a gente pode iniciar ou pensar na possibilidade da intolerância à lactose. Então, se eu ingerir algum alimento que contém a lactose, que são o quê? O leite e derivados, e tenho esses sintomas que eu falei, eu tenho que pensar na possibilidade de intolerância à lactose, que é uma causa desses sintomas, né? Desses sintomas de diarreia, distensão, como eu falei.
Certo. E, doutor, como que a pessoa faz para saber se ela tem essa enzima ou não? Existe um exame específico para saber se eu possuo? Ou eu posso, por exemplo, né, eu, Mayara, particularmente, não quero consumir tanto leite, vou começar a consumir alimentos que não tenham lactose. Isso é perigoso? Eu primeiro preciso fazer o exame para ver se eu tenho intolerância ou não? Isso é bem interessante discutir. O que a gente faz, que eu recomendo para os pacientes? Diminuir ou parar a ingesta de leite pelo menos um período de 30 dias, porque assim o paciente já consegue saber se ele é intolerante ou não à lactose, né? 2 alimentos que contêm muita lactose: leite e sorvete, né? Então, se eu ingerir muito leite e sorvete, provavelmente eu vou ter os sintomas. Como você falou, como é que eu faço o diagnóstico? Eu posso restringir, ver que eu melhoro dos sintomas, aí eu penso, opa, provavelmente eu tenho intolerância à lactose, ou fazer o teste, né? Que é o teste oral de tolerância à lactose. O que eu faço? Eu vou ingerir um líquido contendo lactose, né? E vou fazer um teste, vou medir 0, 60 minutos e 120 minutos. Eu vou medir a glicose no organismo. Se esse índice subir um valor de menos de 20, que depois eu posso até explicar em redes sociais como é que funciona esse teste, eu consigo verificar se o paciente tem ou não intolerância à lactose. Esse é um teste muito realizado no Brasil. Legal. E uma pergunta ou uma dúvida muito frequente, pelo menos, né, com as pessoas que eu até tenho convívio, eu posso desenvolver a intolerância depois de adulta ou mais velha e, por exemplo, tratar e aí manter, né, para que não tenha sintomas desenvolvidos? Ou, por exemplo, se eu não tenho, eu nunca vou ter intolerância na vida? Aí é que tá. Então, na verdade, como é que funciona a questão da lactose? Essa enzima que eu falei, a lactase, ela vai diminuindo com o tempo na maioria das sociedades. Né? A criança, ela tem essa enzima lactase mais do que o adulto. Então, com o tempo vai diminuindo na maioria das pessoas essa enzima lactase. Então, a maior parte, 60%, 70% das pessoas vão desenvolver intolerância à lactose. E é o que a sociedade não tem essa percepção. Então, com o tempo a gente pode desenvolver, a maioria das pessoas pode desenvolver intolerância à lactose. Agora, a questão principal é se os sintomas vão ou não incomodar muito essa pessoa durante a vida. Por isso, a restrição de certos alimentos é importante para não desenvolver esses sintomas. Né? Exatamente, e ter uma qualidade de vida, né? Com certeza. Doutor Eduardo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Obrigada, né, por nos receber aqui no Espaço Doctor. Eu gostaria que você, então, deixasse os teus contatos para as pessoas que ficaram interessadas ou querem tirar alguma dúvida ou agendar alguma consulta, poder te encontrar. Então, ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, de falar sobre as doenças do aparelho digestivo, né? E os contatos aparecem aqui, né? Eu atendo no Espaço Doctor, também faço procedimentos, exames, endoscopia, colonoscopia, e estou sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que está nos assistindo, continue conosco, porque nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta.